Fala aí, pessoalzinho do UniorCast, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um episódio que a gente tá de volta aqui trazendo pra vocês o nosso pensamento sobre alguma obra, como de praxe, não é mesmo? Hoje eu tô aqui novamente com o meu grande amigo, com o meu sócio, com o meu parceiro, com tudo isso, grandíssimo Sérgio Neto. Sérgio, o que você me conta, meu amigo? Como é que estão as coisas? E aí, caretinha, tudo bem com você? Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você, meu amigo, pros nossos queridos ouvintes do UniorCast, sejam todos muito bem-vindos, começando mais um episódio, debatendo sobre mais uma grandíssima obra do entretenimento, do audiovisual. Cara, falar pra você que eu não tô 100% não, vou até pedir desculpas aí se você estiver ouvindo o nosso episódio, porque eu estou com Covid, cara, testei positivo pra Covid, tá achando que é brincadeira? Não é brincadeira não, você aí, ouvinte, vacine-se, ok? Isso não mesmo. deixe de tomar todas as doses possíveis e disponíveis que estiverem a seu alcance, certo? Graças a Deus, agora, após 4 doses, é só uma gripezinha, é só parece muito com uma sinusite no meu caso, mas é isso, cara, levando... vivendo e aprendendo, e aí, cara, e me recuperando, e aí, você, como é que você tá, caretinha, como é que tá, tudo bem aí, as coisas, como é que anda, cara, e aí, assistindo muitos jogos da Copa do Mundo ou não? Ah, cara, só todos, mas de resto não tô assistindo muito não. Aqueles cara que, às 7 horas da manhã, aqueles memes tá abrindo cerveja, tá ligado, pra assistir... Irã e Tunísia. Ah, cara, tá eu já, como benefícios do home office, né, eu já trouxe aqui aí meus equipamentos pra sala e tô ali fazendo um trampo com os jogos da Copa. Acho que quem não tá fazendo isso é de duas uma, ou é mentiroso, ou, sei lá, é mentiroso também, né, ou detesta futebol, o que é compreensível, Mas, cara, é uma época muito gostosa, né? Acho que a gente passou aí... Você gosta de Copa, cara? Porra, não tem como não gostar, cara. Pô, a Copa é demais, cara. É muito da hora. E sabe o que acontece? A gente passou por muitas barras aí, anos de Covid, momentos estressantes e tudo mais, decisões importantes. Então, a gente também merece assistir um joguinho e se divertir um pouco, fazer um churrasquinho de vez em quando, né? Eu acho que a gente também pode curtir um pouco e a Copa é um evento para isso. E desde já, cara, uma pronta recuperação para você, como você mesmo disse. Depois das vacinas, as coisas começaram a acalmar um pouco, mesmo quem fica, no seu caso, assim, fica um pouco mais brando. Então é um recado do UniorCast para todo mundo que tá ouvindo. Vacinem-se, cuidem-se, é muito importante e nada salva mais vidas do que a nossa grandíssima ciência. Então acredite nela e vá se vacinar. É isso, meu amigo, muito, muito bem colocado por Vossa Excelência. Aqui em casa não fui só eu que peguei, na verdade meu pai pegou primeiro, passou pra minha mãe pegou em segundo, passou pra mim. Mas tá todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo vacinado, com 4 doses no braço, todo mundo com os anticorpos aí bem agitados e preparados aí pra encarar essa pandemia que não acabou, inclusive tá voltando, certo? Exato. E você mandou muito bem, cara. Você falou que, pô, nada como uma Copa do Mundo pra colocar um pouquinho de sorriso aí nas nossas faces, nos nossos rostos, alegrar um pouquinho os nossos dias, né? Porque vivemos dias tão difíceis aí nos últimos anos. Mas é isso, o bagulho é Copa, irmão. O bagulho é Copa, é pintar a rua. Já falei pra minha namorada, pros meus pais também, vou falar agora pra você e pros nossos ouvintes. Se o Brasil for pra final, eu vou pintar a cara mesmo, de metade verde, metade amarelo. E é isso aí, o bagulho vai ficar louco. O Hexa, vem, caretinho, ou não? Ah, eu tô confiante, hein, cara. Ainda mais depois dos últimos jogos aí, a gente vê que não tem muitos bichos papões aí na Copa e vamos ver a estreia, como é que vai ser, né? De bicho eu só tô vendo zebra, se é que você me entende até o momento. É verdade mesmo, não tem um dia que não tem uma zebrinha, né?
Isso, já que a gente tá falando aí de zebra, de savana africana aí, do que a gente veio falar hoje aqui, meu amigo? Gostou do gancho, né? Nossa, não, esse eu confesso, foi muito ruim. Eu vou. Foi ruim? Eu vou. Foi ruim? Louco. Eu vou. Não, eu vou ser. Ó, eu sou muito sincero com você. Esse aí foi surpreendente? Foi, mas nem todas as surpresas no mundo são boas. Essa aí. Ô, louco, cara! Eu não achei que você ia falar. Nossa, você mandou muito bem no seu gancho. Não, mas foi muito bom. Ô, louco, foi bom porque eu não esperava. Eu achei que você ia, tipo, sei lá, brincar aqui. Falando em zebra, a Argentina perdeu, dar uma brincada. E daí você já trouxe o tópico do nosso episódio hoje. Foi uma sacada genial. Você é genial, né, Sérgio? Quer falar um pouco mais sobre futebol? A gente fala aqui, cara. Não tem problema. Podem ter ouvintes aí que não talvez querem ouvir sobre filme e querem fugir um pouco desse mundo de Copa do Mundo, então a gente foge também, mas antes de encerrar esse assunto, a gente postou uma recomendação especial lá no nosso Instagram de Copa do Mundo, de uma série aí que fala sobre futebol, então se você não viu ainda, dá uma olhadinha lá que vale a pena, beleza? Mas hoje a gente vai falar exatamente sobre algo relacionado a todas essas questões que você falou aí, vai puxar um bicho no outro, não sei o que lá, porque a gente vai ver hoje falar sobre um filme em que seu título possui um animal. Aliás, curiosidade importante. Você sabia que pantera não existe? Pantera não é um animal? Como assim, cara? Pantera nada mais é do que uma onça preta. Agora, o animal pantera não existe. Vinheta Momento Biologia com Guilherme Careta. Exatamente. Diga lá, Caretinha. Discorra seu raciocínio. Não é um raciocínio, é um fato. Pantera... É o fato? É um fato. É a ciência. É a ciência. Assim como a vacina salva a vida, é uma ciência. O que é a pantera, então? É uma onça preta. Só que não existe um animal pantera. Tipo, por exemplo, não são dois animais distintos. Existe a pantera e existe a onça. Não, a onça é preta e daí ela recebeu popularmente o nome de pantera. Mas, cara, eu posso estar falando um bagulho muito bizarro aqui. Os biólogos aí de plantão um abraço, Richard Rasmussen, esses caras aí que acompanham a gente. Onça não é uma parada que tem só no Brasil, que é uma coisa da nossa fauna brasileira? Não, eu errei o nome. Errei o nome. Não é onça, é leopardo e jaguar. Agora mudou. Então, agora mudou de figura. Lá. Você não esperava que eu te trucasse aqui, né? Não, mas peraí, com a aula de biologia aqui, Mas fala uma coisa. São animais parecidos? São. Então eu posso fazer essa confusão. Irmão, se eu ver um desse na minha frente, eu não vou querer saber se é guepardo, se é... Exato. Se é, sei lá, pantera, se é onça, se é qualquer... Irmão, ferrou. Mas isso. Diferente da biologia... em que Pantera não existe, aqui o Pantera existe e ele tá mais vivo do que nunca. Porque a gente vai falar sobre Pantera Negra, Wakanda Forever, esse filme aí que veio com tanta expectativa, tanta... O pessoal ficou tão ansioso por causa de como que ia continuar essa história toda depois da trágica morte do Chadwick Boseman, que foi um ícone aí no primeiro filme, ícone de representatividade, um ícone como super-herói também, foi um personagem muito importante na saga da Marvel. Então, como que ia passar adiante esse título de Pantera Negra? E pra dar início, eu vou passar a palavra pra você aqui, dando início, cara. E aí, você acha que o filme... prometeu tudo, entregou tudo, não entregou nada ou entregou o esperado? Fala pra mim. Cara, vamos lá. Você falou uma parada que faz muito sentido, que o filme em si, ele já é cercado de tantas expectativas por causa da morte do Chadwick Boseman e como que a Marvel ia se virar pra dar uma continuidade honrosa a esse ícone da cultura pop, né, que se tornou aí o Chadwick Boseman. Mas, cara, eu acho que mesmo depois do primeiro filme, já seria algo extremamente desafiador e algo de extrema expectativa, porque o primeiro filme, ele é talvez o top 3 da Marvel, né? Se a gente for parar pra pensar. Se eu não me engano, posso estar cometendo algum equívoco aqui, é o primeiro filme do estúdio a concorrer a algum tipo de Oscar, ou... pode ter tido alguma coisa de efeitos visuais, tipo em Doutor Estranho, alguma coisa assim, mas
Eu acredito que mesmo se o Chadwick Boseman tivesse vivo, eu acho que esse seria um dos filmes que eu mais estaria ansioso pra ver, assim, depois dessa parada de Guerra Infinita, de Ultimato e tal. E, cara, e aí você pega o, o, o ator principal morreu. Ponto. E tinha toda uma questão simbólica do que ele representava e o que o Pantera representava não só pra cultura pop, mas como pra ele, tá ligado? Eu acho que ele vestiu esse manto de Pantera Negra, assim como, por exemplo, assim, vou dar um. Talvez não seja o melhor dos exemplos, mas como o Robert Downey Jr. vestiu o manto ali de Homem de Ferro. É claro que o Pantera Negra tem um outro peso histórico, social, cultural, que o Homem de Ferro não tem nem 1%. E, cara, você perder esse ícone de uma maneira tão inesperada do jeito que foi. Ele morreu com 40 e poucos anos, cara. E do nada, assim, a gente sempre achou que ele era, mano. Eu não sei você, caretinha. Mas pra mim, cara, ele era, depois da morte do Homem de Ferro ali em Ultimato, ele era o cara que ia, mano, liderar os Vingadores, essa nova galera aí. E o cara morreu, cara. Então foi um impacto tão grande que aí já era um filme que eu já tinha muitas expectativas. Aí as expectativas meio que dobraram e triplicaram até certo ponto que eu falei, mano, eu não sei se eu quero ver um Pantera Negra sem o Chadwick Boseman. E cara, eu vou falar pra você, eu fui surpreendido positivamente. Eu acho que é um filme que ele... É difícil falar que ele prometia muito, mas eu acho que ele entregou bastante, assim. É, Enfim, vamos discorrer aí no decorrer do episódio, mas fala aí você, meu amigo, você foi surpreendido positivamente? Você teve um bom insight aí depois de assistir Pantera Negra 2, né? Fala aí pra gente. Eu tive mesmo porque, assim, quem acompanha o nosso podcast, os nossos episódios, sabe que eu trago aqui, principalmente quando a gente fala de filmes de heróis e dessa temática, eu trago bastante o pensamento de que há uma saturação no mercado e como eu também me sinto saturado muitas vezes. E isso leva a, por exemplo, algumas fórmulas básicas dos filmes de super-herói, como aconteceu em Adão Negro, isso leva a gente a não sair muito do lugar e a gente já baixar as expectativas. E quando eu vou assistir um filme de herói, eu já vou com uma atenção um pouco diferente. Eu quero dizer da seguinte maneira, eu sou uma pessoa que gosto muito de quadrinhos, então eu vou esperando talvez ver um personagem lá dos quadrinhos bem representado nos cinemas, ou uns efeitos visuais, uma trama interessante, mas eu não dou tanto peso assim a, por exemplo, um roteiro impecável, ou algo perfeito, ou isso falhou demais e não sei o quê. E porque eu acho que, querendo ou não, no final das contas, existem temas, principalmente em Pantera Negra, que podem se sobressair a talvez um roteiro, um desenvolvimento, ou alguma coisa ali que da parte totalmente técnica. Esse filme, ele era, mais do que nunca, como você disse, primeiro, um ato de respeito ao Chadwick Boseman, como eles iriam dar continuidade, passar esse manto e deixar vivo a chama do Pantera Negra no coração das crianças, principalmente as crianças que se identificam com o herói, as crianças que assistem esse filme e encontram essa identificação visual, principalmente da parte da cor do personagem, um herói preto que vai lá, que é legal pra caramba. Então, como eles iam fazer tudo isso sem parecer desrespeitoso? E aí, na minha opinião, a Marvel abre com talvez uma das melhores cenas de abertura que eu vi nos últimos tempos de filmes em geral. É a melhor cena de abertura, eu acho que de filmes da Marvel é a melhor. Com certeza, porque com certeza. O que foi feito ali, além de ser muito respeitoso, cara, você tá respeitando a memória do cara, tudo que ele significa,
Mas a sensibilidade, né? Tipo, você gravar aquelas cenas, o peso emocional que devia ter ali por trás das câmeras, no diretor, nos atores, nas atrizes, é muito bizarro você pensar o que eles conseguiram extrair disso tudo, tendo em vista um peso tão grande assim nos bastidores que foi a perda do Chadwick Boseman, né? E eu ainda coloco mais um acerto que eles fazem esse tipo de homenagem emocionante, todo mundo já tinha essa carga emocional e eles não esquecem das raízes do personagem, ou seja, eles colocam uma dança provavelmente tipicamente africana, acontecendo um tipo de funeral diferente, ou seja, que represente bem a cultura de Wakanda, ou as vestimentas. Então, assim, é algo extremamente respeitoso, tanto pro personagem quanto pra carga cultural que o personagem quer trazer. Perfeito, sabe? perfeito, assim, poderiam ter feito uma parada muito mais todo mundo de terninho, gravata, óculos escuros ali, uma chuva ali, o pessoal segurando um guarda-chuva, mas não, mano, e é isso que, mano, que, velho, assim, não é o meu lugar de fala, mas Pantera Negra é um bagulho, assim, que, mano, você vê que é diferenciado, você falou das roupas, dos costumes, mano, o filme, quando ele é feito por pessoas que são dessa cultura, que entendem o significado disso tudo, mano, é outro filme, impecável, velho. É impecável. Os figurinos, que provavelmente eu não lembro qual que é a responsável agora, mas ela é muito conhecida pelos figurinos, a responsável, vai concorrer ao Oscar de figurino e espero que ganhe. É uma parada assim que, mano, eu e você, a gente não teria o menor cabimento de desenvolver uma roupa, assim, porque a gente não tá inserido ali, mano. Então, e a Marvel colocar isso na mão do Ryan Coogler e de toda a equipe envolvida, cara, é um acerto, assim, sem tamanho, cara. Sem tamanho. Eu concordo plenamente. É bizarro. Eu concordo plenamente com você e o jeito que essa cena é montada dirigida até com uma novidade, que é a cena de abertura da Marvel só com o Chadwick tomada pelo silêncio. Mano, eu não sei na sua sessão de cinema, mas na minha, se alguém tivesse comendo pipoca ali na hora, dava pra ouvir de tão silêncio que tava. Não tinha uma pessoa filmando a tela do cinema, que é uma parada que me irrita profundamente. Porque se você tá lá, você vai assistir o filme, você não vai gravar a tela. Mano, não tinha uma pessoa, mano. Era o silêncio. Porque todo mundo ali, independente da idade, sabe o que representa a morte do Chadwick Boseman. E, consequentemente, a morte do Pantera Negra dentro do filme. Desculpa te interromper. Não, imagina, e eu acho que você tocou num ponto muito importante. Não era só tratar a morte do ator, e sim do personagem. E como eles iam fazer isso de uma maneira que ficasse coeso dentro do universo. E aí que tá, que eu acho um baita de um acerto de roteiro, do diretor e por aí vai. Você não precisa explorar tanto assim isso. Você não precisa, por exemplo, dar um motivo que ele morreu e explorar tanto isso. Eles fazem de uma maneira tão sutil que acaba sendo ainda mais respeitoso e totalmente condizente com o tipo da história e como o avanço da história. Então eu achei um baita de um acerto que eles fizeram, tanto com o personagem quanto com a memória do ator, sabe? Não, cara, perfeito, assim, pra quem... Ó, o spoiler aqui, sirene do spoiler... Mano, pra quem não sabe, o Chadwick Boseman, ele acabou falecendo aí no meio da pandemia por causa de um câncer no cólon, e o Pantera Negra, o T'Challa, dentro do filme, ele também é acometido por uma doença e, salvo engano, eu acho que eles nem chegam a explicar que doença é essa. Não mesmo. Se eu não me engano, só mostra a Shuri ali totalmente desesperada, tentando achar alguma cura, e a inteligência artificial ali desenvolvida por ela, tentando ajudar ela ali nos cálculos matemáticos de algoritmo e tal, não sei o que. Chega a Ramonda ali, brilhantemente interpretada pela Angela Bassett. Muito bem. Fala, ó, se eu não me engano, é a Ramonda que chega e fala, ó, sinto muito, seu irmão faleceu. Mano, perfeito. Se tivesse mais alguma coisa além disso, talvez seria too much, sabe? Eu acho que foi assim também redondo, cara. Foi
respeitoso, foi emocionante, foi necessário e acabou, assim. Foi isso, sabe? Eu tô super de acordo com você, só eu peguei e pesquisei aqui, porque eu acho que a gente precisa realmente dar os nomes a pessoas que fazem trabalhos fantásticos, e tanto eu quanto você, a gente não lembrava. Sim. A Ruth Carter, que fez o responsável. Isso. Cara, faz um trabalho impecável, super concordo com você, eu acho que ele foi tratado de uma maneira sutil que representou a realidade, porque tem uma cena da Shuri que me marcou, que ela fala: eu não pude fazer nada por ele e ele sofreu calado. Assim como o Chadwick, ele pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia pelo que ele estava passando. Nossa, que pesado, né? Nossa, que frase pesada, Foi mano. mesmo. Caraca. Mas agora sim, tirando as partes das homenagens, tirando a questão do Chadwick, do T'Challa, de tudo isso, o que eu achei do filme? Porque o filme ele centra muito na carga emocional nos seus primeiros 30 minutos, 25, só que depois tem um filme lá pra acontecer, passando as homenagens. E é aí que eu entro naquele ponto. Pantera Negra Wakanda Forever, pra mim, em questão de roteiro, em questão de algumas cenas e tecnicamente falando, ele é perfeito? Não. Só que o que acontece? Eu não acho, no caso. Só que o que acontece? A minha ambição para esse filme não era ver algo totalmente perfeito, tecnicamente, e de roteiro e não sei o que lá. Então o filme teve um resultado em mim que fazia muito tempo que não acontecia, e é por isso que eu trouxe o assunto no começo do episódio, falando que eu sempre trago aqui a saturação quanto ao mercado de super-heróis, e principalmente da Marvel, que ela usa uma fórmula que tentou mudar um pouquinho ali no Doutor Estranho, pra mim não funcionou totalmente, não achei um filme bacana, legal, aplaudo a tentativa, mas não me atraiu. Thor eu achei horrível, e horrível perto assim de outros filmes, mas não, acho que a palavra não é horrível, eu achei mais do mesmo, achei ok, divertido. Ah, tá. Eu ia vir te interromper aqui e falar, cara, você pegar tanta groselha que a Marvel já fez, o próprio Thor 2 é muito pior do que Thor 4, velho. Mas assim, era algo que a gente já tava assim, beleza e tal. E diferente por exemplo, a DC apresentou esse ano The Batman. The Batman é um filme que até agora eu acho assim o melhor filme de super-heróis do ano, mesmo depois do Wakanda Forever. Mas isso não tira o mérito do Wakanda Forever, porque por que eu tô dando todo esse discurso? Porque depois de muito tempo, um filme conseguiu me chamar a atenção e fazer com que eu fique antenado com o mercado da Marvel novamente. E isso eu acho que é um ponto de muita realização pro filme trazer pra mim. Porque eu já estava... Cara, eu confesso, eu estava saturado. Assim, os lançamentos não estavam me chamando tanta atenção assim, mais da Marvel. Eu assisto, gosto muito de quadrinhos, gosto muito do universo, acho que o universo é muito bem trabalhado. Só que é diferente eu e você, que você é fã de carteirinha da Marvel, assistiu quase todas as séries aí da Marvel, e eu não, assim... Mano, eu assisti tudo da Marvel. Então. Simplesmente tudo. Exatamente. Agora, depois do Pantera Negra, eu saí com uma sensação de, cara, eu vou ficar atento pro próximo lançamento. Tipo assim, a Marvel ainda consegue sair do lugar. Então, Não, termina isso. E é basicamente isso. Eu acho que o filme me apresentou... E quando me apresentou, eu coloco tudo um conjunto. O jeito de você, entre aspas, passar um bastão, a apresentação de novos personagens que tem aí uma profundidade que pode ser explorada. Porque eu vejo muita gente... Só pegando um gancho rapidinho, se eu me alongar, eu peço desculpas. Não, cara, fala aí. Eu vejo muita gente falando assim, nossa, puxa, esse filme apresentou um personagem que tinha muita profundidade e não foi explorado. Mas, gente, a fórmula do universo da Marvel, assim como a DC agora vai acontecer, e é a mesma reclamação que existe no filme do Adão Negro, não existe como você dar profundidade ao novo personagem, porque ele vai ser utilizado em outros filmes. Então, assim,
A produtora, o que ela quer? Ela quer colocar um personagem para que ela possa explorar mais esse personagem em outros filmes. Ou seja, produzindo novos filmes, ganhando mais dinheiro. Cara, isso é óbvio. Então, assim, não tem como você apresentar um personagem novo e explorar muito, esgotar, porque senão acontece igual aconteceu com Thor. Você apresenta uma Jane Foster novamente, você traz um arco fortíssimo dela e você termina no mesmo filme. Carga emocional pesadíssimo, né? E você acaba no mesmo filme. É um baita de um desperdício de personagem. Então, eu acho que é uma reclamação um pouco infundada de você questionar talvez uma profundidade de um personagem novo, sendo que você tem aí uma fase inteira pra aperfeiçoar esse personagem, sabe? E sim, eu tô falando do Namor. Eu vi alguns comentários da galera falando, e o Namor realmente é um personagem que tem um potencial absurdo. Nos quadrinhos e até como ele foi representado brilhantemente, desse jeito mais, não sei se é azteca, inca, ou uma parada... Isso, mais azteca, uma cultura mais mexicana ali. Isso aí eu achei assim, sabe? É outro caráter de representatividade, sabe? Achei sensacional, mano. Sensacional. Mas enfim, só concluindo aqui, como é que você vai explorar tudo do Namor, sendo que, vou falar agora de quadrinhos, o Namor é muito próximo do Quarteto Fantástico. Então, assim, como é que você vai esgotar um personagem, sendo que você ainda tem que, entre aspas, gastar esse personagem para um possível encontro com o Quarteto Fantástico que vai ser daqui 2 anos? Então, não faz muito sentido, sabe, essa reclamação. Enfim, não sei se você concorda comigo, tô passando para você aí a palavra, mas é basicamente isso. Não, cara, só pra eu acho que tentar contribuir pra sua colocação. Eu entendo que muitos fãs, ou não fãs mesmo, eu acho que você não se considera um fã da Marvel, assim como eu me considero. Eu entendo essa saturação, vou usar a palavra que talvez seja até português bem claro, esse cansaço, sempre mesmos filmes, com a mesma fórmula. Mas a gente tem que entender que, assim, a Marvel, aí você usou o exemplo do The Batman. A Marvel, diferente da DC, ela tem um universo compartilhado. Então, você precisa tomar muito cuidado quando você faz um filme, por exemplo, um Pantera Negra ou um Doutor Estranho, porque daqui a alguns 3, 4, 5 anos, vocês têm que colocar esses caras na mesma tela. E pra, sei lá, não causar certa estranheza do público, vi um filme de terror, agora eu tô vendo um filme mais emotivo e tal. Então eu acredito que deve existir um filtro chamado Kevin Feige, que deve falar, Sam Raimi, você pode fazer um filme de terror, mas você vai até aqui só. Ryan Coogler, você pode fazer um filme mais político, com questões mais delicadas, vamos chamar assim, mas você pode ir até aqui só. Você não pode fazer um Infiltrado na Clã, por exemplo, que é um filme muito mais reflexivo ali do Spike Lee, do brilhante Spike Lee. Então, mas eu fico muito feliz com o resultado da liberdade que deram pro Ryan Coogler e do que ele conseguiu fazer. E agora vou entrar um pouquinho na questão, só retomando aqui o The Batman. Teoricamente, o The Batman, ele não tem relação com o Coringa do Joaquin Phoenix, ele não tem relação com a Liga da Justiça lá do Zack Snyder, nem a do Joss Whedon, ele não tem relação com Flashpoint, que é uma bagunça, não tem relação com o Esquadrão Suicida. Então, o Matthew Reeves, quando ele pega pra fazer o The Batman, ele tem certa liberdade, porque ele não precisa... Ele não precisa se prender a uma coisinha aqui, outra ali, entendeu? Eu concordo. Ele não precisa manter o tom, entre aspas. Então, por mais que o Doutor Estranho 2 seja um filme de terror dentro da Marvel, ele tem, teoricamente, um certo tom que você consegue ver similaridade, por exemplo, com, sei lá, um Guardiões da Galáxia, que é comédia do começo ao fim, sabe? Então, eu acho que por ser um universo compartilhado, você tem que ter um certo filtro pra as coisas falarem a mesma língua. Ponto. Mas, e aí vai entrar o meu lado defensor da Marvel.
por mais que muita gente esteja muito insatisfeita com a fase 4, eu volto a defender a Marvel aqui, mano. Cara, depois de Guerra Infinita, Ultimato e o Homem-Aranha 3, eles jogaram um sarrafo lá em cima. É muito difícil de você manter o nível de fanservice, de roteiro mesmo, de história de personagem, desenvolvimento de personagem, enfim. Mas assim, cara, não dá pra negar que a Marvel tá tentando fazer coisa diferente, ponto. Você pega ali o... Ó, eu não gostei, aí eu vou trazer pra TV. Cavaleiro da Lua, eu não gostei, mas é algo diferente que a Marvel tentou fazer. Eu já achei interessante Cavaleiro da Lua. Eu não gostei de Miss Marvel, mas é algo que a Marvel tentou fazer diferente. Uhum. Eu adorei She-Hulk. Terminei esses dias. Cara, o final de She-Hulk pra mim só não é melhor que o final de Guerra Infinita. Não, é muito bom só não mesmo. Só não é melhor de Guerra Infinita. E aí você vai falar, a Marvel tá fazendo mais do mesmo? Mano, não mesmo, tá ligado? E aí você pega o Eterno. Eu acho que você não assistiu Eternos, né? Da Chloe Zhao. Não vi mesmo. Você pega o Eternos da Chloe Zhao, que, beleza, tá ali dentro da fórmula Marvel, mas, mano, tem uma assinatura da diretora. O próprio Sam Raimi, que eu acabei de falar, tem a assinatura dele ali, tá dentro da fórmula, mas é um filme de terror do cara. Tem elementos do terror, como a gente já discutiu, da Wanda saindo do espelho e tal, não sei o quê. Você fala, mano, isso aqui eu não esperava que a Marvel fizesse isso aqui, mano, tá ligado? É verdade. Eu Falei. só vou fazer uma adição aqui que, cara... Faz. A minha saturação, diferente eu acho que da maioria da galera, que eu vejo muito esse movimento, principalmente na internet, a galera atribui a saturação com obras ruins. E não. A minha questão é puramente, talvez de um interesse momentâneo, e não metendo pau, a Marvel só tá lançando porcaria. Não. Não, você queria ver um negócio diferente. Eu imagino que você encontrou em Pantera Negra 2. Exato, mas também, eu aí defendo a Marvel também, mesmo não sendo tão fã quanto você, porque o movimento que a Marvel tá fazendo agora é um movimento muito claro. Por exemplo, ela tá trazendo, na minha visão, novos grupos pra Marvel. Ou seja, os Jovens Vingadores, a gente vê aí também a Coração de Ferro aparecendo, Nossa, eu acho que vai ter desculpa te interromper, deve ter, eu não sei se em quadrinho isso é canônico, mas deve ter alguma coisa só de Vingadoras, porque se você pegar Riri Williams, América Chaves, Miss Marvel, o personagem da Hayley Steinfeld lá no Gavião Arqueiro é a... sei, é a... Kate Bishop. Kate Bishop, você tem praticamente um panteão ali de Vingadoras, vamos chamar assim, né? E essa aí foi uma fase que eu vi, a filha do Scott Lang agora, enquanto Mena, que vai aparecer também. Exato, e todos eles, a maioria deles faz parte dos Jovens Vingadores. Então o que acontece? Eles estão fazendo um movimento de apresentação de novos grupos, por exemplo, o grupo de Nova York, que vai ser She-Hulk, Matt Murdock, essa galera toda aí, e... O processo para fazer isso lá na fase 1, fase 2, um processo foi chato, e eu vou explicar para você por que foi chato. Porque os filmes solos iniciais, eles não eram também tão bons. Homem de Ferro, cara, 1, 2, mais ou menos, o Capitão América, Soldado Invernal. Eu acho que o 1 tem seu valor, cara, eu gosto bastante do 1. Você gosta, mas eu... Mas eu só quero te acrescentar, você continua o seu raciocínio. Cara, lá em 2008, 2009, 2010, eles não faziam ideia de onde eles poderiam chegar hoje, cara. Então, e é por isso que tem essa questão. E é por isso que isso é uma defesa. Porque, por exemplo, quando você tem uma liberdade de criação que eles estavam fazendo lá atrás, que é pra apresentar novos personagens que nunca tinham aparecido, ou melhor, tinham aparecido no audiovisual, mas de uma maneira diferente. Você fazer um filme... E hoje em dia, depois de tudo que eles apresentaram, você manter mais ou menos o nível do filme e não piorar tanto assim já é uma vitória. Agora, você pega de filmes solos, a gente sempre conversou disso. Thor, naquela primeira fase lá, 1 e 2, são sofríveis. Homem de Ferro 1 é um filme, interessante, que traz um personagem muito importante. É um filme ok. O 2 é sofrível. O Capitão América, Soldado Invernal, é um dos melhores filmes da Marvel, mas o primeiro é sofrível. Então, assim,
os filmes de apresentação de personagem, eles são realmente um pouco mais difíceis, assim, sabe? E é o que a Marvel tá fazendo. Ela não tá apostando tanto em filmes solos, como, por exemplo, o filme da Coração de Ferro. Pode ser que venha a surgir. Só que eles, como você brilhantemente disse, eles estão apresentando aí Kate Bishop, Miss Marvel, Coração de Ferro, criando esse terreno para que surjam novos grupos. E esse processo é um processo complicado mesmo. Então eu defendo a Marvel com isso, sabe? Não, perfeito. E concordo com você, concordo plenamente. É um processo que, mano, você não vai jogar todos os filmes lá no nível de Homem-Aranha 3. Você vai ter que fazer uns filmes, por exemplo, um Shang-Chi, que nova... Fala, caretinha, você tá rindo aí, falei. Eu tô falando porque uma coisa que... Cara, eu sou muito fã do Homem-Aranha. Mas, ó, eu gostei mais de Pantera Negra, tá? Você gostou mais de Pantera Negra? Eu gostei. Assim, é que o Homem-Aranha, ele teve participações magistrais, ele teve pela primeira vez em 3 filmes eu vendo o lampejo do Homem-Aranha que eu sempre quis ver, que é aquele Homem-Aranha... Então, aí entra a minha defesa de Homem-Aranha 3, porque assim, cara, Homem-Aranha pra mim, ele é uma pessoa que tem que lidar com responsabilidade, grandes poderes vem grandes responsabilidades. O Homem de Ferro, o Homem-Aranha do Tom Holland, cara, ele era um mimizento. Oh, Mr. Stark, qualquer coisinha, ele ganhava tudo de mão beijada, cara, isso me irritava num tanto. Ele era uma criança, e o que fizeram com ele em Homem-Aranha 3, cara, praticamente assim, rebutaram o personagem, vão começar do zero aqui. Então, por isso que eu sou... Claro, os fanservices são muito bons, são os melhores fanservices, talvez, ao lado ali do John Krasinski como o Dr. Nossa, mas esse aí ali. Foi sofrível também. Não, é porque todo o contexto, né? O filme usou isso aí só pra... Mas o que fizeram com... Mano, vão começar do zero o Homem-Aranha. Por isso que eu sou muito fã do... Porque não é só o fanservice de você ver os 3 aranhas juntos. É a reescrita que se permitiram fazer, entendeu? Concordo super com você. Por isso que eu sou muito fã de Homem-Aranha 3. Concordo bastante com você. Mas assim, eu acho que o momento... Cara, é aquilo que a gente fala. O filme, ele é uma experiência. Então, o momento que você está atravessando, tudo isso influencia em como você vai enxergar um filme. E no Pantera Negra parece que eu tive, cara... Eu não sei, eu tive uma conexão com o filme de uma maneira que, pô, me deu vontade de ler quadrinho de novo, eu fiquei ansioso pra... Olha que da hora, mano, sabe? Olha que da hora isso. E eu não... eu não cheguei nem perto de ter isso com Thor, por exemplo. Mas... Entendi. Sabe? Entendi seu ponto. É um filme que apresentou locais novos, sendo que um tom não sério, dark e tudo mais. Mas é um tom assim, pô, tá acontecendo uma parada importante aqui, vamos manter esse tom de importância no que tá acontecendo. Aí você apresenta um personagem totalmente... O Namor é totalmente diferente. Não é uma coisa meio cósmica, Cara, cara, eu vou fazer só meu comentário sobre o Namor. Eu acho ele muito... Eu não sei se vai ficar claro aqui no podcast. Eu acho ele muito foda. Muito foda. Talvez ao lado do... ao lado do Killmonger ali, que foi uma participação especial que eu não esperava. Nossa, essa aí arrepiou, hein? Mano, eu sozinho no cinema eu fiz assim, ó. Não. Sozinho. Minha namorada, que foi, amor? Eu falei, o Killmonger, o Michael B. Jordan. Eu falei, mano, eu juro pra você, eu sozinho. Só eu no cinema fiz assim, ó. Sérgio, é por isso que eu vou falar, eu vou falar, o Pantera Negra, eu vou te falar o que ele teve. Que eu não vejo em muitas obras. O Pantera Negra teve coragem. Ele teve, diferente de Stranger Things, ele teve coragem de fazer coisas que iam alterar a história, como uma morte importantíssima que tem, que aí a gente não esperava que fosse acontecer. E também, ele trata essa passagem de bastão do Pantera de uma maneira que a gente não esperava que fosse acontecer. E cara, se você for parar pra pensar, Exato. Diferente do Senhor Fantástico, do John Krasinski, quase chamei ele de Jim Halpert. Cara, não foi de graça, muito pelo contrário, foi muito
muito importante e ele deu uma profundidade pra Shuri que mano, eu não imaginava que fosse ser possível. Concordo. Porque assim, eu já peço mil desculpas se eu vou parecer babaca no que eu vou falar agora. Não é a minha intenção, mas quando foi levantada a hipótese da Shuri ser o Pantera Negra, ser a rainha de Wakanda, particularmente, eu pensei comigo mesmo. Eu não sei se ela é uma personagem tão interessante assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Sam Wilson na série do Falcão e Soldado Invernal. Ele se tornou o novo Capitão América ali. Então, tem toda uma série que explora uma questão de legado do Steve Rogers, do racismo também, do fato dos americanos nunca aceitarem que o Capitão América seja um homem negro e tal. Tem a questão lá do Isaiah Bradley e tal. Enfim, você que assistiu Falcão e Soldado Invernal, tô chovendo no molhado. Eu não achei que a Shuri, antes de assistir o filme, eu não achei que a Shuri, ela tivesse potencial pra ser isso, sabe? Desculpa, novamente, se eu tô parecendo babaca. Mas mano, ele trouxe isso com o Killmonger, cara. E esse conflito dela, de tipo, eu vou fazer o que é justo ou vou fazer o que é certo? Meio que quase um Dumbledore ali no Harry Potter 5. Porque tem momentos... Eu achei isso... Não, fudido, desculpa palavrado, eu achei fudido. Não, Eu quebrei a cara bonito e fiquei feliz de ter quebrado a cara. Cara, tô super de acordo com você, porque em certos momentos, assim, só pra não falar que teve 100% de coragem, o filme teve, uns 60% de coragem que eu não imaginei que teria, porque em certo momento, o alerta de spoiler já tocou, gente, em certo momento, você fica meio dúbio se realmente é o Pantera ou é o Killmonger lá, tipo, será que ela vai virar meio que uma anti-heroína, uma parada assim, sabe? Então, ficar meio dúbio, pelo menos, por uns instantes, digamos assim, já é uma coisa legal, porque você já fica meio interessado naquilo lá, sabe? E essa dúvida que coloca na nossa cabeça, achei extraordinário. Então, essa passagem, entre aspas, de bastão, eu acho que ela foi muito bem executada. Assim, por que eu tô falando que o Pantera Negra possui alguns defeitos, que eu vou falar daqui a pouco na minha visão, só que eles ficaram levemente, assim, irrelevantes perto dos acertos. Porque os acertos eram muito difíceis, cara. Eram muito difíceis você passar na morte de um ator, na morte de um personagem, na passagem de bastão. O desafio da Marvel era extremo. Eu acho que o maior desafio da Marvel até hoje foi fazer o Pantera Negra 2, cara. Concordo. É bizarro mesmo. E como eles se saíram bem nessas questões, eu acho que a gente tem que também ser um pouco, sabe, menos crítico em relação a isso, porque tinha muita coisa a ser tratada em um lugar só. Assim, beleza, o filme, ele, querendo ou não, eu não lembro muito bem, mas o filme deve ter perto de 2h30, né? É um filme bem longo. Eu vou pesquisar aqui, mas eu acho que é por aí, 2h20 por aí, eu acho. Então, é um filme longo. Aí que entram alguns, pontos negativos, assim, que algumas tramas dentro da história que eu acho que ficaram meio perdidas, assim, foram abandonadas. E essas tramas eu já vou aqui falar. Cara, 2h40, só pra te interromper aí, 2h41. 2h41 minutos. É um filme longo, mas eu não sei se você concorda comigo, mas em certos momentos a trama, principalmente que envolve a CIA e tudo mais, achei que, cara, não casou legal. Ah, perfeito, assim. Foi até o que eu falei no meu Reels que eu fiz lá tanto no Instagram como no YouTube aqui do podcast, que foi ali, eu coloquei como segundo ato, mas eu não saberia dizer. Primeiro, que a ONU parecia um circo ali, parecia uma reunião de ministros ali, tipo... Peço desculpas pela tosse. Uma galera meio que paspalha, vou chamar assim, os caras ali, os políticos. E aí a Ramonda vem e janta todo mundo ali. E aí vem a segunda participação especial ali da Julie Dreyfus, né? Que é a atriz que vai fazer
de La Fontaine lá, que vai ser tipo o Nick Fury do mal aí em Thunderbolts. Uhum. E o Martin Freeman, né? Que é o Ross também. Mano, eu achei eles tão jogados ali no filme. Porque assim, se você pegar e tirar eles do filme, qual que é a única função dele ali? Entregar a Riri Williams pra Wakanda. Só. Se você tirar todo esse arco, se você enxugar, sei lá, o filme vai pra 2 horas e... Vou chutar aqui 2 horas e 15, 2 horas e 20. Beleza. Talvez se torne até um filme melhor, assim, se você tivesse uma... Então, aí é umas coisas que eu tirei ponto. Tanto esse arco da Cia, como da Riri Williams, cara. Eu não gostei muito. Eu concordo super com você. Eu acho que, assim, é exatamente o que você falou. Se você enxuga esse arco da Cia, essa questão, essa cena da ONU eu também achei legal pô, a galera de Wakanda mandou ver lá, tudo, mas tava meio mal representado, um negócio meio bobo, assim, com perdão da palavra. E esse arco também da Cia eu achei assim, cara, sofrível. Tanto que o filme ele passa por montanhas russas que você tá muito interessado em Wakanda e também no Namor, no povo dele, no local onde ele vive, para você apresentar um pouco mais como funciona aquele local, as similaridades que você encontra entre dois personagens, no caso... não vou falar aqui para não estragar a experiência, porque é uma parte muito, muito forte assim da trama, mas essas questões elas poderiam até ser mais aprofundadas e mais exploradas se essa parte da Cia fosse um pouco reduzida. Por exemplo, você pega... Eu concordo, se tivesse dado 15 minutos a mais pro namoro e tirado 15 minutos da Cia... Ou show. até pra Coração de Ferro, que é a... Isso. Você falou o nome agora, Riri Williams. Isso mesmo. Riri Williams, Cara, ela também, eu acho que faltou lá uma profundidade em como que aconteceu, como ela se envolveu com a trama, digamos assim. E eu acho que se você tira essa parte da Cia, do Martin Freeman, que eu achei assim um pouquinho sofrível, e você coloca mais nela, por exemplo, na Riri Williams, no sentido de, pô, aprofundar aí o envolvimento dela em tudo isso e tudo mais, eu acho que o filme ficaria mais coeso. Então eu acho que, por exemplo, às vezes você tava lá envolvidão. Eu concordo totalmente, plenamente. Assina embaixo o que você tá falando. E você tá lá envolvidão. Por exemplo, pô, você tá vendo lá Wakanda, você tá vendo... cara, eu tô muito mal com nomes. Como que é o local do Namor? Talocan, se eu não tô enganando. Isso mesmo. Aí você vê Talocan, você vê Wakanda, você tá vendo aquilo lá, você tá vendo a conexão dos personagens lá, pô, do Namor, da Shuri, de todo mundo, você tá vendo o que tá acontecendo. Aí do nada vem aquelas questões da Cia lá e você fala, eita merda, mais 20 minutos disso aqui. Sabe? Não, e os caras eram casados, e a Julie Louis-Dreyfus, aí tem uma cena do carro lá que ela fala, eu sei tudo que você falou, eu tava ouvindo as conversas, eu olhei seu celular. Tipo, falei, mano, sério? Tipo, nossa, era pra eu explodir minha cabeça e falar, nossa, que espiã que ela é, hein, meu Deus. Exato, Mano, parece que o Martin Freeman também entrou, ele já mas ele foi por muitas vezes nesse filme meio que um alívio cômico que não precisava, assim, não... A Okoye fez fez 2 piadas no filme. A gente fala muito sobre piada nos filmes da Marvel, que casaram muito, cara, foram muito engraçadas, assim, a piada da maquiagem lá, que, pô... Nossa, a base tava muito... Nossa, essa piada foi muito boa. Essa foi muito da hora. E a Riri Williams entrando no banheiro e dando de cara com ela, levando o maior susto. Cara, são piadas que casaram totalmente. Aí você vai lá pro Martin Freeman, pô, escutando o Red Hot, você fala, ixi, mano, quebrou o clima. Assim, tem... E olha que a gente gosta de Red Hot, hein, cara. Então, pô, quando eu ouvi a música, eu falei, olha, Red Hot no filme da Marvel. Só que, cara, pô, aquelas cenas lá quebraram o clima. O filme, que nem eu falei, o filme já é longo. Se você enxuga um pouco isso, coloca pra mais pontos de interesse
você cria mais conteúdo nesses pontos de interesse, a apresentação da Coração de Ferro, da Riri Williams, o aprofundamento na Shuri, a relação da Shuri com o Namor. Eu acho que isso ia ser muito mais assim... ia contribuir muito mais para a experiência do que essas cenas aí da CIA e tudo mais, sabe? Eu acho que é um dos pontos mais negativos, digamos assim, que eu encontrei no filme. Não, eu concordo com você, os tópicos que eu tiro pontos do filme, mas uma cena que eu não gostei também, cara, foi, talvez não da cena, se ela fosse, sei lá, pensada de uma outra maneira, talvez eu fosse gostar mais. A questão da Riri Williams, quando a Shuri e a Okoye vão ali, acho que no MIT, né, se eu não tô enganado, ali em Boston, isso, né? E elas estão fugindo, né, da CIA. E a CIA começa a cercar o local. E aí Riri Williams começa a mostrar uns projetos que ela fez. Nossa, cara, eu não me senti nem um pouco envolvido. Eu me peguei assim, nossa, o que tá acontecendo? O que essa... Sabe, tipo, não consegui sentir, mano. Então... Eu vou explicar pra você o meu pensamento sobre os problemas dessa cena. Primeiro, como é que o FBI apareceu lá? Do nada. Bom, então tá bom, porque nada. Não fui eu que perdi. Tá bom. Tamo certo. Pelo menos você assistiu o filme mais recentemente que eu, assim, eu posso estar perdendo alguma coisa, mas... É bom saber você assistiu bem mais... É bom saber que eu não fui o único que tive essa impressão. Tá bom. Apareceu do nada. Aí eu falei, bom, esquisito. Segundo, eu também achei que por exemplo, o envolvimento da Riri Williams com a tecnologia Stark poderia ser mais aprofundado. Sim, ela poderia ter um background, né, um contexto, sei lá, ela cresceu idolatrando o Tony Stark, sei lá, qualquer coisa, tipo... Mas não, ela é simplesmente uma gênio, pronto, assim, acabou, e tem os projetos dela e tal, e tipo... Mas aí... É meio que quase que... Não é que nem, por exemplo, o Homem-Aranha em Guerra Civil, que a gente já conhece o personagem, a gente já sabe que ele é mais inteligente que as outras pessoas da sua sala, enfim. Então, quando o Tony Stark chega pra recrutar ele, então ele tem toda uma questão dele esconder ali a roupa, dele prender a mão do Tony Stark com a teia e tal, não sei o que. Então, a gente já subentende certas coisas, porque a gente já tem um background. Concordo. A gente já tem um histórico. Com a Riri Williams, mano, o histórico foi o que a gente viu 5, 10 minutos atrás na cena do alojamento, né? Então, Aí foi um dos pontos negativos pra mim também do filme, que eu falei, tipo, nossa, sério? E aí toda aquela perseguição, e aí chega... A hora que chega o povo de Talocan, que fica uma luta meio que mais braçal, aí eu gosto mais dessa cena. Eu concordo com você. Mas eu achei muito... Ai... Vai logo, tá? Vai logo pro Exato. fim. Eu concordo com você, mas, em contrapartida, eu vou também dar os méritos, porque eu acho que a Riri Williams ela teve um crescimento muito bom no filme. Assim, durante o filme, eu acho que ela foi se tornando uma personagem mais envolvida e interessante. Agora, e aqui, a gente fala novamente, aquela questão da... ao mesmo tempo que eu senti falta do envolvimento dela com a tecnologia Stark, por que aquilo acontecia, coisa tal, e blá blá blá, a gente sabe que vai ser levado para um próximo filme, que vai não sei o quê, então eles querem deixar conteúdo pro próximo filme, sabe? Se isso é... Eles vão explicar. Vão. Vai ter uma série dela, Iron Heart, então, Concordo. Mano, Coração de Ferro, então... E vai explicar, mas... Senti falta. Eu também. Senti falta. Eu concordo super com você, mas eu também senti falta, mas é aquela coisa, se é certo ou errado isso que eles fazem, aí já é papo pra outra coisa. Agora, mas que é isso. E agora você vai me ajudar com outro nome também, que, cara, eu tô realmente com o nome eu tô pecando muito. Manda. Eu tô muito ruim de nome, cara, eu peço desculpas. Enciclopédia Marvel aqui, né? Exatamente, você sabe muito de nome. O que o personagem a personagem da Angela Bassett é a Ramonda. É isso mesmo. Cara, outra cena que eu acho que poderia ter... Não é ruim, tá? Não achei ruim.
Mas eu acho que poderia ter mais desenvolvimento. Sirene do spoiler aqui. Vamos lá. Tocada. Beleza? Eu acho que poderia ter mais desenvolvimento na morte. Na cena da morte. De tipo assim, eu acho que ela tava em uma situação do filme de muito ódio, de muita raiva, no sentido, por que tudo isso tá acontecendo comigo? Primeiro eu perco meu filho, depois minha filha, ela some, e aí tá tudo... Vamos fazer de tudo pra recuperar a Shuri e não sei o quê. Aí tem um desenvolvimento lá, rápido, e ela já meio que... O que você parava pra pensar? Qual que seria a parte lógica, entre aspas? Ela entregar a Riri Williams e falar, mano, não mata meu povo. Só que assim... rola um sacrifício ali, um negócio de tipo... Isso, Então eu achei que poderia ter mais desenvolvimento no apego dela com a Riri Williams. Eu concordo, eu não tenho nem algo que acrescentar aí. Eu concordo, assina embaixo que você falou. Acho que foram esses pontos, cara, que mais me chamaram a atenção, fora algumas transições, assim, de cenas. Por exemplo, é que nem eu disse, tá focando muito em Wakanda, em Talocan, e daí, de repente, Cia. Aí não tem nada a ver, assim, você tá totalmente desinteressado. Ou cenas de luta, talvez, que em alguns momentos eu achei elas muito rápidas, talvez você quisesse ver um pouco mais daquela cena e já cortava. Então, assim, eu acho que esse tempo poderia ser mais explorado se tirasse esse arco da Cia, que pra mim, pode ser que lá na frente tenha alguma importância, mas no filme a gente concorda que não teve muito. Vai ter tipo pro filme dos Thunderbolts, mas assim, eu não sei você, cara, mas eu sou uma pessoa que eu tô completamente... mano... Zero interessado pra ver o filme dos Thunderbolts e ver o... Cara, ver o Harrison Ford como o General Ross, ok, mas não sou uma pessoa que eu tô sonhando em ver o Hulk vermelho. Eu tô. E tipo, mano... Eu tô. Você tá? O Hulk vermelho eu gosto, mano. Eu gosto. Eu quero saber como que o Soldado Invernal vai se meter nesse meio de tudo aí, porque ele, teoricamente, ele tá bonzinho agora, o Bucky Barnes, né? E ele vai se juntar a esse, entre aspas, esquadrão suicida da Marvel, tipo, tô só curioso, mas zero empolgado e, tipo, nossa, zero, assim, tipo, meio que quase o filme da Viúva Negra, assim, sabe? Assisti só pra falar que eu assisti. Não, eu entendo, eu não tô, assim, empolgado e tal, mas eu tô curioso pra ver o Hulk vermelho, isso eu concordo. Isso eu concordo, não, isso eu confesso. Eu não tô não, velho. Eu falo, velho, tô meio que, sei lá. Não, beleza, vai ser bom, porque se for muito bom, vai me surpreender positivamente e falar, caretinha, mano, Hulk vermelho, não sei como não apareceu antes no universo da Marvel. Mas... Sérgio, é aquilo lá que a gente conversa da minha diferença pra você com filmes de herói. Eu vou estar vendo um personagem que eu já vi em quadrinho, no videogame, no cinema. Pra mim tá legal, entendeu? Porque eu sei... Tá bom, você só quer ver os caras lá. Piu, plop, Não é, porque se fosse isso, eu teria adorado Adão Negro. E não é. Me defendendo aqui, eu quero ver porque eu confio na capacidade de estruturação da Marvel. Então, assim, eu sei que elas não vão entregar ele jogado. Então, confiando nessa capacidade de estruturar, eu quero ver o Hulk vermelho. Bom, tá bom, então, ok. Te peguei nessa, eu compro né? O seu... Eu compro o seu... Cara, já que a gente falou dos pontos negativos, vamos falar dos pontos positivos? Que a gente... Ô, louco, mas já entrou falei... Só Mas já falei... Não, a gente entrou só superficialmente, mas eu queria mergulhar nessas profundezas, se é que você me permite a metáfora aí. Foi bem melhor que o primeiro que você fez hoje, hein? Gostou, né? Esse aí foi muito melhor. Manda brasa. Merece uma vinhetinha de aplausos ou não? Não precisa ter mais. Tem aqui, essa aqui que eu acho que fica muito boa, mas não fica. Ó. Vai lá. Ficou muito ruim, né? Ficou uma parada até meio... Parece que tem alguém chamando você aí na sua casa, sabe? Quando a bola cai no quintal do vizinho, você vai pedir, aí você bate palma. Mesmo, não ficou legal. Não, e tá pros bom, obrigado pros mentes pela sujas tentativa. aí também, eu sei o que vocês pensaram. Agora, manda ver nos pontos positivos. Não, cara, namoro, assim,
eu queria aprofundar muito no Namor, assim, perdão, mais uma vez a metáfora. Outro desafio que a Marvel tinha nesse filme do Pantera Negra 2, e aí você tem um contexto de quadrinhos aí, uma bagagem de quadrinhos que eu não tenho, é apresentar o Namor, que é um personagem muito, eu vou dizer complexo, mas talvez não seja a palavra ideal. Primeiro, porque é uma pessoa. Primeiro, que é um mutante, então temos mais um indício que os X-Men estão pra chegar na Marvel. Se é que já não estão aí, a gente não está vendo. Ele é um mutante, ele é. Cara, a Marvel teve um desafio muito grande que foi de certa forma, alterar a origem do personagem. E eles trouxeram essa questão da cultura maia, azteca, de uma maneira impecável, na minha opinião. Vai aí uma menção honrosa para quem fez os designs de produção, cenários, os ornamentos, a roupa, como a gente já destacou aqui antes. Do Namor, eu acho que tá incrível, 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 incrível. De todo o pessoal de Talocan também, aquelas máscaras de água que eles usam pra respirar na superfície. E até mesmo, não sei se você percebeu, cara, a transição, porque quando eles estão na água, eles estão com a pele normal. E quando eles saem pra superfície, eles têm a pele transformada em azul, né? E toda a explicação, porque a gente já assistiu, sei lá, 30 filmes da Marvel em, sei lá, 12, 13 anos de universo. Como que você explica de uma maneira convincente, coerente, que existem pessoas que moram dentro da água, ponto. E a Marvel explica isso de uma maneira tão formidável, tão maestral, que cara, pra mim, assim, não mudaria uma vírgula. Eles, pra quem não sabe aí, já tocou a sirene do spoiler, eles têm a origem ali, se eu não me engano, na própria erva, na erva, se eu não me engano, no Vibranium. Então eles têm uma doença ali, eles estão sendo acometidos por uma doença, então eles têm que tomar meio que vou chamar assim, um medicamento proveniente dessa erva natural, né? E aí eles desmaiam e eles acordam como seres marinhos, vamos chamar assim. E toda essa questão de exploração, né, que é feita também em torno do Namor, além da questão política de exploração de Vibranium, da questão política do filme em si, né, que é originada ali com a Riri Williams, né, que ela desenvolve o artefato pra achar Vibranium fora de Wakanda. Essa questão também de... como é que eu vou achar a palavra certa? Cara, mano, qual que é a palavra certa? Exploração, mas no sentido de... Sim, eu vou usar um termo que eu não sei se é o correto, mas de senhores de engenho, porque quando o Namor ele retorna à superfície, ele vê ali o povo sendo escravizado por um bem maior, ali, um bem maior entre aspas. Você tá querendo dizer da exploração humana. Isso, exploração humana. Então ele tem uma origem muito bem explicada, ele tem uma motivação muito bem desenvolvida, porque o povo da superfície ele não é mais confiável, ele tá se auto-escravizando, ele tá se auto-explorando. Então vamos manter a gente quieto, e a partir do momento que o povo da superfície ele quiser entrar em conflito, a gente vai estar pronto esperando por eles. E eu acho o Namor tão bom, e aí entra a brilhante interpretação do Tenoch Huerta, que o fato dele ter dado uma semana pra Wakanda se recuperar ali, enterrar seus mortos, vamos chamar assim, foi muito proposital, porque ali, nesse momento que... Ele podia ter acabado com Wakanda ali, cara, se você concorda comigo ou não. Ele podia... A Ramonda já tava morta, a Wakanda tava praticamente debaixo da água ali. Ali, naquele ponto, não fica explícito, fica implícito, e eu tirei isso como interpretação. Ele já sabia que o Wakanda tinha... Desculpa, tô falando muito, né?
tinha um enorme potencial pra ser, entre aspas, a porta de entrada pra guerra com a superfície que o Namor tanto queria ou tanto se preparava. Então, ele podia muito bem ter acabado com a Wakanda ali mesmo, mas ele não quis. E aí, ele deu uma semana porque ele sabia, bom, a gente não precisa acabar com o Wakanda agora. E aí, a gente vai descobrir isso depois que ele toma ele sai na mão com a Shuri, ele acaba perdendo pra Shuri. E aí, a gente descobre depois, no final do filme, que ele relata ali pra uma das suas colegas ali de Talocan que ele... o Wakanda, ele não precisa criar guerra com o Wakanda, porque o Wakanda já vai ter guerra entre as outras nações da superfície. Então, a partir ele pode usar o Wakanda como uma nação e uma potência militar armamentista muito forte pra essa guerra que ele já tava... Então, eu acho o Namor tão brilhante que ele já tinha pensado nisso, talvez, antes mesmo de ser rendido ali pela Shuri. Ele podia ter pensado nisso uma semana antes, quando ele deu uma semana pra Wakanda se recuperar, cara. Então, assim, eu acho o Namor brilhante, cara. Eu acho ele muito brilhante. E se tem um cara, depois do Kang, que eu quero muito ver na Marvel, nos próximos filmes, é o Namor. Mas eu tô até rouco, Caretinha. Fala alguma coisa aí. Não, eu concordo com você. Eu acho que o Namor, ele é legal você trazer um personagem tão poderoso e com continuidade, assim, na Marvel, porque ele teve um ar até em certos momentos de super-homem, como o Batman poderia derrotar ele, né? Eles fizeram um plano pra derrotar o Namor, pra enfraquecê-lo e não simplesmente na porrada. Achei isso genial. E só que um dos pontos, assim, cara, eu sei que é filme de herói, eu sei que é normal, mas aquela meio que reviravolta do anime, meio que Dragon Ball, o poder do seu cosmo, eu não gosto desse negócio, cara, tipo... Não, eu concordo, a Shuri tem uma hora que ela leva eu não lembro se é uma facada, se é uma lança que o Namor... E ela simplesmente suave, parece que nada ela aconteceu. tira a lança ali, parece que nada aconteceu, é bizarro, cara, isso mesmo. Isso me incomodou um pouco também. Exato, porque o filme todo retrata a força dele. Tem até um momento que eu acho que o M'Baku, ele fala assim, pô, é um voador com força do Hulk. Então, assim... Isso! Cara, eu não sei você, mas eu fiquei com a impressão que o Namor é praticamente invencível. Exato. Porque o cara é muito foda dentro da água. Ele tem um exército muito poderoso. E o cara voa quando ele tá na superfície? Mano... Extremamente forte, né? Extremamente forte no braço a braço, digamos assim. Então, mano, Quem que vai derrotar ele? Ninguém. Concordo com você. Ninguém. E eu acho que o maior acerto do Namor, eu acho que essa cena em si com a Shuri não me agradou tanto. Eu acho que, nem eu disse, esse arco talvez de superação por forças internas, talvez não goste tanto assim. Eu acho que tinham outras maneiras de você dar, por exemplo, terminar o arco como terminou, que eu achei legal. O arco de digamos, neutralidade, e você descobrir o plano do Namor posteriormente. Achei esse arco interessante, só que tinham outras maneiras que você poderia chegar a esse final. E um grande acerto é exatamente o que você falou, é você trazer essa questão da exploração humana, a escravidão e, principalmente, fazer essa conexão de personagens entre Namor e Shuri e suas semelhanças, para que o final não vire algo sem sentido. Porque o final só acontece por causa dessas semelhanças. Semelhanças dos povos, semelhança em como esses povos são explorados, semelhanças do nascimento, semelhanças do pai, da mãe, de não sei o que, das perdas. Então, assim... O final, esse tom de eu me rendo, vamos seguir neutralidade, ele só acontece porque ele é preparado por essas similaridades entre Shuri e Namor. Senão, viraria algo como virou no Batman vs Superman, algo meio Marta. Perfeito. Nossa. Entendeu? Tinha que trazer o Marta, não, mas né, cara? É um exemplo de um final parecido, só que totalmente despreparado. E assim... Achar essa conexão foi importante e, mais do que isso, você já tem um ícone vilanesco no primeiro filme muito marcante, que é o Killmonger.
ele era o quê? Não um vilão por si só. Ele era talvez aí um vilão com motivações que, cara, são motivações muito realistas. Motivações assim... São motivações, eu não diria... É muito errado essa palavra, tipo, corretas, mas você consegue entender por que ele pensa. Exato. Da maneira que ele pensa. Se você se coloca no lugar dele, passa a fazer certo sentido, exatamente, né, cara? Porque não por exemplo, esse vilão é maldade por si só, ele quer dominar o mundo. Não, ele tem um background por trás disso e tem seus ideais. E você trazer de novo um personagem com essas motivações... não com motivações iguais, mas com motivações, entre aspas, entendíveis. Ele tem seus próprios interesses, o Namor. Não é que ele virou do time dos Vingadores, fez lá filiação lá, foi lá no cartório, se filiou aos Vingadores. Não, até mano. Porque seria horrível ele isso. Vai ter... Nossa, isso é péssimo. Ele eu não sei você tem muito mais contexto de quadrinho do que eu, mas eu acho que ele é... alguém que começa como vilão e aos poucos, em alguns determinados momentos, ele se torna, entre aspas, herói. Mas ele tem muita questão dos interesses próprios por trás disso. O Namor nada mais é do que, cara, um cara que tá lá tentando proteger o povo dele. Então, assim, querendo ou não, isso é mal ou ruim, isso é mal ou bom, não tem uma definição certa se isso é ruim ou bom. É o interesse pessoal dele de proteger o povo dele. E aí, você pega esse interesse secundário que ele teve no momento de se render pra Shuri e ganhar um aliado, digamos assim, só que ele não tá, por exemplo, não, eu fiz isso porque o Wakanda vai morrer. Não, ele tá pensando sempre na proteção do povo dele. Então, assim, o que é errado, ele meio que querer sacrificar o Wakanda, porque, eles são muito poderosos, aí eles vão ficar aliados a gente, eles vão cair primeiro, e daí lá em cima não vai ter ninguém que bate de frente com a gente. É errado. Só que ele tá pensando no povo dele, na facilidade de você conquistar essa vingança, digamos, pro povo dele, porque em certo momento... não passa mais como uma motivação de proteção. Ele passa como uma motivação de vingança. E é aí que o filme se conecta entre a Shuri e o Namor. Então aí eu achei legal. Só que, do mesmo jeito em que a Shuri abandonou essa vingança, o Namor não. E é aí que você consegue caracterizar um como pendente pra herói e um pendente pra vilão e trazer a trama dele mais pra frente, sabe? E tem uma cena que me deixa... Você falando agora, eu lembrei. Que é a cena quando, se eu não me engano, a Nakia, ela vai resgatar a Riri Williams e a Shuri lá no Talocan. Não é em Talocan que eles estão, é tipo numa caverna, que aí eu não lembro se é a Nakia que mata uma das guarda-costas que estavam ali cuidando da Shuri. E a forma como eles lidam com a morte, com o assassinato, com o homicídio, é como se fosse e de fato deveria ser assim na vida real, como se você estivesse profanando a natureza, algo tipo belo que foi oriundo de uma dádiva, vamos chamar assim. Não sei se você se faz sentido. E cara, é exatamente isso, assim. E aí a gente se pega pensando, né, se aqueles 20 minutos da CIA tivessem sido transformados em 20 mais minutos de Talocan, o filme teria sido completamente outro. Eu concordo super com você. Eu concordo, não tem nem muito o que acrescentar. Então, assim, depois de tudo isso que a gente falou, eu acho que é entendível a gente enaltecer mais os pontos fortes do que os pontos fracos pro filme, pelo que ele tinha que carregar. Não sei se você pensa dessa maneira, eu acho que sim, né? Não, concordo plenamente, cara. Não é o filme perfeito, ele tem os suas falhas, vamos chamar assim. Mas aí você se pega pensando, né? Pô, o Adão Negro, por exemplo. O Adão Negro, ele não tem um dedo de profundidade, aí com o perdão da metáfora novamente, que tem o Pantera Negra 2, cara. Então, por isso que o meu primo, ele até perguntou lá na caixinha de perguntas que a gente abriu no Instagram, Pantera Negra ou Adão Negro? Cara, Pantera, cara, é muito mais... É muito mais que um...
Desculpa, gente, a tosse tá difícil aqui. Muito mais que só um filme de herói, ele tem uma profundidade imensa. E olha que a gente nem falou de representatividade, a gente nem falou um pouquinho de legado, mas, mano, o quão importante foi pra... Eu vou citar aqui a filha do Marquinhos, o Marcos Vinícius, um abraço, Marquinhos. Ele seria uma pessoa muito legal pra gente chamar do podcast, especialmente, eu acho que de Pantera Negra 2. Já é podcaster também, né? Já é podcaster. Que ele falou uma parada que assim, ele tem a filha, né? A filha dele é a Luna. Ele falou, filha, você finalmente tem a sua rainha. Porque, mano, a filha dele é uma criança negra e tal, não sei o quê. O quanto que ela teve que esperar pra se sentir representada nas telas. Então, o Pantera Negra 2, cara, ele é muito maior do que só um filme de herói, tá ligado? Ele... Mano, direção impecável, construção de cenários formidável, tudo que a gente falou até agora de profundidade de personagem, de questões envolvendo Shuri, envolvendo Namor. Cara, é um filme assim, mano. É o melhor filme da fase 4, como eu falei no Reels que eu gravei, cara. Concordo com você, concordo plenamente, e assim, eu só não coloco talvez... E aí entra por preferência pessoal e talvez analisando até uma questão técnica, eu acho que o Batman, não precisa comparar, mas a gente não precisa falar o melhor... Ah, você quer fazer isso? O melhor filme de herói do ano? Você quer fazer essa briga? Não, eu acho que não... O que eu ia falar é que não precisa, sabe? Eu acho que eles então podem coexistir e eles... E coexistem. Eles podem coexistir magistralmente falando e também cada um ser de sua produtora. Um é da DC, outro é da Marvel. Não precisa assim... Pô, Pantera Negra foi bom, mas Batman foi melhor. Assim, eu preferi Batman, assim, por questão pessoal. Eu acho que como filme, Você preferiu Batman? Eu achei, assim... Eu acho que eu não fiz essa escolha ainda. Eu acho que não sei aí ainda. Aí que tá. Como filme, no geral... analisando assim mais friamente, eu preferi Batman. Só que depois do sentimento que Pantera Negra me passou, e aí eu tô falando de sentimento mesmo, de... E isso eu achei muito da hora, de você querer voltar a ver filmes da Marvel, de querer voltar a ler quadrinhos. Eu acho que isso é muito da hora. Eu fiquei muito feliz com esse seu comentário, cara. Exatamente. E eu acho que isso teve muito valor. Então, assim, por isso que eu digo... Às vezes a gente tem a tendência, eu mesmo tenho essa tendência, você, todo mundo tem essa tendência de precisar escolher entre um e outro nesse quesito de filmes, e nesse caso não precisa. Não precisa não. Você pode curtir os dois, você pode assistir o Batman no HBO Max, pegar à noite e assistir o Pantera Negra no cinema, e tá tudo bem, cara. Exato. São experiências diferentes. Muito. E as duas experiências foram muito boas, né? E são experiências diferentes e tipos de filmes diferentes também. Então, isso deve ser levado em conta, sabe? Acho que até pra público diferente, cara, porque... Não sei se uma criança, assim, de sei lá, vou chutar uma idade aqui, 7, 8 anos... eu acho que ela vai gostar de The Batman, é lógico, é um filme de quadrinhos super violento e tal, mas não com... A experiência é diferente, cara. Não tem muito o que ficar debatendo sobre. A experiência é diferente e as duas experiências são muito boas, sabe? Eu concordo plenamente, cara. Eu acho que é isso que a gente tem que se ater. Agora, se você me permite, existe alguma consideração final ou podemos seguir com as notas? Cara, eu queria fazer uma consideração final que a cena pós-créditos é apenas uma cena pós-créditos. Eu esperava que ela fosse acontecer no decorrer do filme. E eu estou bastante ansioso pro desenvolvimento. E por que ela aconteceu agora? Mais uma sirene do spoiler, colocando aqui. Tocou, boa. Que é o filho do T'Challa. O T'Challa, antes de morrer, ele acabou engravidando ali a Nakia, né? Pelas minhas contas, ele engravidou e depois ele sumiu no blip do Thanos lá, no estalar do dedo do Thanos. Aí a criança cresceu ali sem o pai, né? E
o desejo, o último desejo ali do T'Challa de querer fazer uma família longe disso tudo, longe de tipo de uma criança crescer precisando ser treinada, entre aspas, pra ser um próximo rei, treinar pra ser um príncipe, tá ligado? Eu gostei muito dessa subversão, eu não sei se subversão é a palavra certa, mas dessa subversão que teve, de tipo crescer longe disso tudo, longe dessa loucura, ser só mais uma criança feliz. Então, as minhas considerações finais aí é basicamente assim, falando que gostei muito das cenas pós-créditos e tô ansioso aí, porque é a próxima geração de Pantera Negra vindo, cara. Concordo com você. E Pantera Negra não vai acabar só na Shuri, não. Vai ter mais uma porrada de filme. Concordo com você, até porque eu acho que o Pantera Negra já transcendeu o personagem. Ele já passou a ser uma ideia de representatividade, uma ideia de representação. Então, Pantera Negra vive, cara. Tô super de acordo com você. Achei uma cena... Pantera Negra vive, retomando o começo do episódio. Exatamente. E, cara, achei uma cena também muito legal, uma carga emocional muito bacana. Não sei se eles vão utilizar aí uma similaridade, talvez, dos quadrinhos, ou utilizar o personagem, mas achei uma cena emocionalmente falando com uma carga muito interessante. Então, assim... Muito, muito pesado emocionalmente, Exato. Né, cara? Muito, muito. Eu acho que até que o choro da Letitia Wright, que é a atriz que interpreta a Shuri, eu acho que foi verídico, cara. Eu acho que ela viu naquele menino o Chadwick Boseman, ou os Chadwick Bosemans do mundo inteiro, né? Eu acho que aquele choro foi verídico, cara. Eu também posso achar. Eu acho que... Eu acho que eu consegui sentir isso aí, essa emoção verdadeira dela. E aí a gente bate palmas também por uma atuação, né? É porque se a gente não consegue diferenciar isso, é porque a atuação foi muito boa, né? Nesse momento. A atuação foi muito boa, a gente tem aquela dificuldade de separar o artista do pessoal, né? Porque a Letitia Wright é uma atriz um pouquinho controversa. Exato, algumas polêmicas aí que a gente tenta aí separar. Talvez são ideias que precisam ser um pouco... cara, eu acho que eu nem vou entrar nesse lado pessoal, porque... Porque assim, eu também tô numa onda de vamos falar da obra, porque senão sair aqui falando um monte de coisa pra quê, né? Então, a atuação foi muito boa. Já foi, parece que ela voltou atrás, né? Exato, então vamos dar aí o benefício do perdão, né? E claro, quem é qualquer gente pra ficar tacando pedra eternamente. Exatamente, né? Cara. Se ela se arrependeu, se ela se vacinou, mano, vida que segue. Exatamente, concordo. E outras coisas. O ator também, Mirim, foi muito boa. O ator Mirim lá, eu não sei o nome dele. Muito bom, porque ele passou essa delicadeza, essa doçura que tem a criança, né? Foi muito... Não é uma... Foi muito doce, uma criança muito gentil, muito... Me faltam palavras, você assim, foi muito sabe? bem nesse comentário, porque quando ele apareceu e deu o oi, eu até falei em voz alta, caramba, que fofinho, meu. Tipo... É isso, fofinho, fofura, mano, isso mesmo. Foi muito fofinho mesmo. Mas, cara, olha, achei a experiência positiva, eu tô indo um pouco... Eu vi muitas críticas que eu acho... cara, eu acho de um tom um pouco exagerado pra Wakanda Forever. Eu acho que a experiência, no final das contas, foi positiva. Possui pontos positivos, possui pontos negativos. A gente traz tudo. Só que o que a gente traz, no final das contas, é a nossa experiência. Como a gente se sentiu sem uma avaliação tão criteriosa tecnicamente, até porque a gente não tem não temos tantos insumos para conseguir fazer uma avaliação 100% técnica, porque a gente não é especialista no assunto. É isso. Caretinha, nota 0 a 10. Você gosta das minhas notas quebradas ou você quer que eu dê uma nota cheia? Eu adoro. Eu já adotei o seu sistema de avaliação. Já, né? Então, você fica... Já comprei. Então eu não vou me sentir mal em dar 7,5 pra Wakanda Forever. 7,5? Cara, Você descontou tanta nota assim? Eu beiro entre os 7,5. Não, vou fazer uma brincadeira aí, vou aumentar a nota depois de tudo que a gente conversou, vou dar nota 8. Muito bom. É isso, dou nota 8, Aí, gostei, acho que é uma nota
extremamente condizente, a gente não ignorando os pontos que a gente acha que poderiam ser melhores e não se deixando levar 100% pela emoção, né? A gente fazendo aí uma análise da experiência como um todo, e eu acho que nota 8 é uma ótima nota para um filme. E você? Cara, no Reels ali, no calor da emoção, tinha acabado de sair da sala de cinema. Eu dei 9,5. 9,5 no Reels. Mas eu vou abaixar pra 9, porque depois que eu digeri um pouquinho o filme, depois que eu internalizei um pouquinho ele, raciocinei um pouquinho sobre ele, assim, já tem alguns dias que eu assisti, eu passei a gostar menos dessa parte da CIA, dessa parte do segundo ato, ser muito enrolada. E queria ter visto mais de Talocan, do Namor, do próprio desenvolvimento da Riri Williams, já que ela veio pra ficar. Então eu dou 9, cara. Eu dou 9 pra Pantera Negra Wakanda para sempre, meu amigo. Justíssimo, cara. Justíssimo. A maravilha do cinema é essa, a gente ter aí diferentes notas. E você aí que tá ouvindo a gente, que nota que você dá? Comenta lá no Instagram pra gente, comenta no Spotify, comenta no YouTube. Que nota você dá pra Wakanda Forever? E vamos pro nosso quadro tradicional agora, que é de recomendação do dia. Sérgio, o que você trouxe pra gente aí? Cara, eu trouxe um filme que ele é pesado, mas eu trouxe um filme que ele é necessário. E já que a gente falou sobre questões de exploração, de escravidão, e falamos da Lupita Nyong'o, eu trouxe aqui de recomendação 12 Anos de Escravidão. Ele é um filme, se eu não me engano, foi o filme que revelou a Lupita Nyong'o pra mídia, assim, no geral, assim, né? Ele ganhou, se eu não me engano, ele ganhou, ou ele foi só indicado. Deixa eu abrir aqui. Oscar de melhor filme, então, assim, ele é um filme pesado, mas ele é um filme necessário para que a gente entenda o quão impactante é essa questão de escravidão, de discriminação. É sobre de um rapaz negro, né, que ele é livre no ano de 1841 e ele acaba sendo sequestrado, confundido com um escravo. Então ele passa 12 anos longe de sua família, tentando provar a sua inocência, se é que escravidão envolve culpado ou não, né? Se é que ele tenha cometido algum crime só pelo fato dele ser negro. É um filme muito pesado, mas é um filme muito necessário. E as interpretações desse filme estão excelentes, excelentes. Tem o Benedict Cumberbatch, que é o Doutor Estranho, tem o Brad Pitt, tem o Paul Dano, que é o charada do The Batman, tem o personagem principal, que é o Chitwell Ejiofor também, que ele é do Doutor Estranho ali. Então, pra você que é acostumado com filme de quadrinhos, vai tá bem inteirado ali mas atuações impecáveis, cenas fortíssimas, mas um filme extremamente necessário. Minha recomendação é 12 Anos de Escravidão. Meu amigo, e a sua, qual que é? Muito boa recomendação aí, cara. Realmente um filme muito forte, mas assim, um baita filme. E que, como você disse, é necessário pra gente nunca mais esquecer esses períodos e a gente também identificar como às vezes algumas coisas ainda estão presentes depois de tanto tempo, né? Muito boa recomendação. A minha recomendação tem a ver com representatividade também, e tem a ver com o rapaz que você citou nesse episódio, que é o Spike Lee. Eu vou recomendar para quem nunca assistiu um clássico dele, que é Faça a Coisa Certa. É um grande filme do Spike Lee, com um elenco assim monumental também. Você tem o próprio Spike Lee como o Mookie. Você tem aí Samuel Jackson, John Turturro, Martin Lawrence, cara, uma galera toda fazendo o filme aí. Ele é um filme, obviamente, um tom mais leve do que 12 Anos de Escravidão, mas ainda é um baita filme, é de 89, é uma das primeiras obras do Spike Lee. Então, para conhecer esse baita diretor, eu acho que a gente tem que conhecer também seus primeiros trabalhos, e vale muito a pena. Acho que é um filme também que traz muito essas questões de representatividade, assim como a maioria dos filmes do Spike Lee.
e outras questões mais, mas que eu convido todo mundo a assistir porque é um dos meus filmes preferidos, tanto dele quanto de todos os tempos. Então fica aí a minha recomendação. Faça a Coisa Certa, tá no Amazon Prime. Muito bom, Caretinha. Olha só, eu acho que eu vou assistir nos próximos dias aí, né? Que eu tô de molho ainda por causa da Covid, por que não? Me diga... Muito boa recomendação, de cara. De praxe, me diga se gostou, por favor, hein? Claro, vou te enviar um áudio de 7 a 9 minutos no WhatsApp, como de protocolo, né? Porque é o que se você me conhece pessoalmente, você sabe que eu mando áudios, eu mando mini podcasts no WhatsApp. É isso. É isso, meu amigo. Isso, cara. Falando em é isso. É isso? É isso. Só voltando aqui, eu tive que pesquisar. Oscar de 2014 para melhor filme, 12 anos de escravidão, melhor atriz coadjuvante, a Lupita Nyong'o, e melhor roteiro adaptado. Só pra vocês verem que não é qualquer filme. Exatamente. A gente aqui não brinca com recomendação, não, cara. Você falou a gente tudo, quer ver... é isso mesmo. Você falou mesmo, e Faça a Coisa Certa também teve 2 nomeações. Se eu não me engano, ela teve de ator coadjuvante e roteiro original. Se eu não me engano, se alguém tiver alguma divergência aí, me avise, mas também é um filme renomado, assim como 12 anos de escravidão é muito renomado, baita filme, 2 recomendações de ouro pra vocês aí, viu? É isso, o Spike Lee também é um cidadão, assim, extremamente formidável. Talvez o único defeito dele seja torcer pro New York Knicks mesmo, viu, assim cara? Como o meu. Então... cara... Sabia. Eu pensei nisso pra te espetar mesmo, pra te dar uma provocadinha. O torcedor do Knicks sofre mesmo. Mas, cara, é isso, mais algo aqui E eu que trouxe pro Spurs, então. Puta, também tá quer falar do Spurs? Ah, velho, pelo amor de Deus. Não quero falar sobre ainda isso. Bem. Eu não quero falar sobre isso. Eu tenho um jogador do Spurs no meu Fantasy, ele só tá me dando tristeza. Mas... Cara... É o Jacob Pearl? Não, é o Keldon Johnson. O melhor jogador do Spurs, pelo menos. Se o melhor jogador tá me dando tristeza... Tá dando tristeza, você já sabe como é que tá sofrível. Torcedor do Spurs e São Paulino, tá fácil pra mim ou não? Pô, pelo menos o Knicks e o Palmeiras estão se equilibrando um pouco aí, cara. Pô, o Palmeiras ganha tudo, o Knicks é ao menos, né? Mas tudo bem. Bom, é isso, galera. É isso, meu amigo. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Obrigado pra todo mundo que ouviu até agora. A gente tá lá postando bastante conteúdo no Instagram, no YouTube, no Spotify. Nessas 3 mídias aí vocês têm conteúdo pra vocês interagirem, pra vocês ouvirem. É muito importante que todo mundo participe pra que a gente tenha mais ideias, pra que a gente traga mais conteúdo e pra que a gente conte também com a interatividade de todo mundo, beleza? Sergião, é isso? É isso, meu amigo. Pedir desculpas aí se minha voz pareceu um pouquinho rouca, se eu parecer um pouquinho sem ar, que Covid não é brincadeira não, por mais que tenha tomado 4 doses aí. Me pegou de jeito, cara, mas tô firme e forte, gravando esse podcast aqui com chave de ouro, que o Caretinha adora quando eu falo isso. E vacinem-se, cuidem-se e compartilhem nossos Reels, nossos Shorts no YouTube. Vamos vir com mais novidades aí, certo? Exato. O ano não acabou ainda, temos mais um mês, então vocês vão aturar a gente por mais um mês. E 2023 vai chegar com força total e a gente tem umas surpresinhas guardadas para vocês aí, certo, Caretinha? É isso, cara. Um grande abraço para todo mundo e tchau.